Olá, boa noite! Seja bem-vindo à nossa live do Quebrando Silêncio. Nós estamos trabalhando no ano de 2024 um tema muito especial: infância ameaçada. Como proteger os nossos filhos da violência sexual. Essa noite, durante essa live, vamos ter convidados e convidadas que tratarão dessa temática. Vamos ter uma convidada especial que é psicóloga e ela vai falar pra gente como lidar com o trauma oriundo de uma violência sexual. Nós vamos ter também uma advogada que vai estar falando o que é o abuso sexual infantil e como fazer o processo de denúncia e o que fazer para prevenir. Eu já vou aqui me sentando no lugar onde vou apresentar essa live, vou estar em contato com vocês essa noite e eu estou falando aqui direto da Minem. Diga pra gente de onde você está nos assistindo. Você está nos assistindo de qual distrito? Responde aí, porque nós temos uma equipe antenada e ligada no nosso chat e vai estar comunicando e conversando com vocês. Qual é o seu distrito? Você é diretor de qual departamento? Nós vamos ter aqui alguns momentos de interação logo mais e a gente vai querer ter essa troca com vocês. Eu vou estar acompanhando vocês aqui também do celular, então não deixem de perguntar que o pessoal do chat vai estar aí respondendo para vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos e nós vamos receber agora a nossa primeira convidada da noite. Oi, professora, boa noite. Como é para você liderar esse projeto a primeira vez? Oi, Josi, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão participando dessa live, pararam para ouvir. Olha, participar desta live, desta campanha do projeto Quebrando Silêncio, logo no início da minha atividade no departamento, é incrível, porque nós sabemos a urgência que nós temos de atender as nossas crianças quando se fala de abuso infantil. Então, o tema desse ano é realmente um tema que veio de encontro a uma necessidade muito urgente. E que bom que nós temos oportunidade como igreja de, primeiro, ajudar as crianças que nós temos mais contato, que são as crianças que fazem parte da nossa igreja. Primeiro da nossa família e depois da nossa igreja. E depois, em terceiro lugar, a sociedade. A nossa prioridade é atender a nossa família, as crianças da nossa igreja e, em seguida, as crianças da comunidade no qual nós estamos inseridos. Professora Leila, para quem está de casa, que é um recém-converso ou que está assistindo essa live, o que seria o Projeto Quebrando Silêncio? Josi, o Projeto Quebrando Silêncio é uma campanha que acontece todos os anos, no mês de agosto. Temos ações durante todo o mês, mas o dia D é sempre no último sábado de agosto. E esta é uma campanha educativa e de prevenção contra a violência, violência doméstica, violência infantil e outros tipos de violência. Professora, a gente sabe que a violência é uma realidade no meio da nossa sociedade. Qual seria a relevância da igreja ao trabalhar, esse ponto da realidade da violência, dela estar chegando cada vez mais perto de onde a gente está? Sim, a violência está cada vez mais perto. E, por incrível que pareça, a maioria dos casos de abuso sexual às nossas crianças e adolescentes são dentro dos lares. Dentro da sua própria casa, as crianças estão sendo ameaçadas. E nós, então, como igreja, precisamos ter muita sabedoria para lidar com esse assunto, né, Josi? Não é fácil. Mas a igreja, ela provê diversos materiais para nos munir, para nos preparar, para que possamos saber, então, como atuar, como desenvolver essas ações e poder alcançar essas crianças e adolescentes que estão sofrendo. Nós podemos ser a voz dessas vítimas, né? Nós podemos, de fato, quebrar esse silêncio, porque existem ali, às vezes, pais ou responsáveis que não, ou que são os abusadores, ou que não ligam, ou que não dão a devida importância para essas crianças. Então, existe uma consequência aí, nesse ato. Seria a consequência do silêncio. O que a senhora tem para nos falar sobre isso, sobre as crianças que não são acolhidas? O que a igreja, o que nós como igreja podemos fazer? Então, Josi, nós realmente precisamos acolher aquelas crianças que nós sabemos que estão sendo violentadas. E precisamos, então, direcionar essas famílias, essas crianças,
para um atendimento psicológico de primeira mão. Então, não tem como trazer a cura para essas crianças, para esses adolescentes, sem ter esse acompanhamento psicológico. Deus deixou os profissionais da saúde emocional para nos ajudar. Então, como igreja, precisamos valorizar estes profissionais. E olha que nós temos muitos profissionais da saúde emocional na nossa igreja, muitos psicólogos, muitas psicólogas que podem nos atender. E eu falei sobre a violência em casa, mas outro ambiente também, que tem muita violência infantil, muito assédio, Josi, é o ambiente da igreja. Infelizmente, o lugar onde as nossas crianças deveriam ser acolhidas, bem cuidadas, tem sido um lugar onde elas têm sido agredidas, não é? Emocionalmente e fisicamente. Então, além das escolas e de outros ambientes mais que os nossos filhos, que as nossas crianças, elas participam, não é? Então, nós precisamos estar atentos e, como pais, como cuidadores, orientarmos as nossas crianças, pararmos para ouvi-las. Como é importante você ouvir a criança e acreditar nela. Quando você não acredita na criança, ela se cala. E, de alguma forma, essa dor que está lá dentro dela vai ser colocada para fora, de alguma forma, através dos traumas, que são as consequências que vão aparecer quando ela estiver maiorzinha, quando se tornar adolescente, quando ela começa a tomar consciência daquilo que aconteceu com ela ou do que vem acontecendo. E isso pode gerar sentimentos de rejeição, sentimentos de culpa, pode causar, então, ansiedade, depressão, pode também levar a criança ou o jovem ao suicídio, infelizmente. Porque chega um momento que a sua dor é tão grande, ele não conseguiu ajuda, ele foi incompreendido, ele não foi ouvido, e chega um momento, então, que ele não consegue lidar com aquela dor, ele quer se ver livre daquela dor que ele está sentindo, então, infelizmente, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas precisamos agir rapidamente antes que isso aconteça. Então, como igreja, promover encontros, palestras, seminários, trabalhar ali conscientizando toda a nossa igreja no dia 24 de agosto, o nosso sermão. Para este dia, ele é especialmente falando deste assunto, preparado por um grande profissional, certo? E neste dia eu sei que as nossas igrejas estão preparando muitas ações para a parte da tarde, tá bom? Assim como passeatas, temos também palestras, rodas de conversas, assim como a professora Aline já falou aqui, várias outras atividades serão desenvolvidas durante o mês de agosto e também no dia D. Professora, a senhora falou sobre o impacto, né, dessa violência sexual. A senhora falou como, de alguma forma, a igreja pode proteger essas crianças através dessas ações que a gente vai estar fazendo. Mas a gente quer falar agora sobre denúncia. Existe um posicionamento nosso como igreja? A gente deve ficar calado? O nome do projeto é Quebrando o Silêncio. Como nós devemos nos portar diante do ato de denunciar o abuso? Sim, Josi. A nossa igreja tem um posicionamento bem firme em relação a isso. E agora, mais do que nunca. Eu já peguei aqui, mais uma vez, a revista Quebrando o Silêncio em minhas mãos, porque eu encontrei aqui uma frase bem interessante, que eu gostaria até de destacá-la, até para chamar a sua atenção, para que você possa, então, ler este material, que se ainda não chegou, vai chegar em suas mãos, certo? Se não de forma física, mas de forma virtual. Não deixe de ler e de se informar, não é? E para que você possa, então, estar ajudando as nossas crianças e adolescentes. E aqui tem uma frase, em um dos capítulos aqui, dessa revista, que diz o seguinte: as igrejas precisam ser radicais e intransigentes. Isso aqui é a nossa igreja falando para a nossa igreja.
É a igreja da divisão sul-americana falando, a divisão sul-americana falando para a minha igreja, para a sua igreja, para a igreja que você frequenta. Eu vou repetir. As igrejas precisam ser radicais e intransigentes no combate a esse mal, capaz de macular a imagem de Deus na mente das pessoas indefesas e vulneráveis. Então, a nossa igreja, mais do que nunca, está nos orientando para que, se nós sabemos de um caso de violência, nós devemos denunciar. E nós queremos que você também faça o mesmo. Orientar é importante, mas se você sabe de um caso de violência, você deve denunciar. Gente, denuncie. Disque 100. Daqui a pouco, na nossa live, a gente vai ter uma roda de conversa com a advogada do nosso campo e ela vai estar orientando você. Mas se você não quer, de alguma forma, se envolver diretamente, não quer ter o seu nome vinculado a isso, denuncie pelo canal 100. Disque 100. E denuncie. Professora Leila, a gente vai fazer vários momentos aqui de interação. Que momento de interação é esse? Interação com você que está aí nos assistindo. Ela agora vai dar uma saudação para os departamentos que ela coordena, que ela está coordenadora aqui na Missão Nordeste Maranhense. E se você participar de um desses departamentos, comenta aí no chat que tem alguém aqui atento, prontinho para lhe responder. Com você, a sua palavra de saudação, professora. Sim, Josi, eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração para as líderes do Ministério da Mulher. Em especial, as esposas de pastores e as nossas distritais do Ministério da Mulher, que é quem coordena o trabalho, não é, das nossas diretoras do Ministério da Mulher, quem está ali orientando, repassando os materiais. Então, esse grande exército de mulheres que se unem às mulheres da igreja, às mães da igreja também, não é? Elas estão desenvolvendo um belíssimo trabalho. E já estão, então, mobilizando a sua igreja, o seu distrito, para que possam colocar em ação as várias ações que foram planejadas, certo, para esse mês de agosto. Cada distrito fez o seu planejamento. Cada igreja fez o seu planejamento. Então, chegou a hora de colocar em ação. Então, muito obrigada às nossas líderes, porque estão aí na linha de frente, fazendo acontecer, entrando em defesa para as nossas crianças e adolescentes, então, não sofrerem mais com esse mal. Que daqui para frente, eles tenham um futuro com esperança. Que daqui para frente, esse mal, não é, seja exterminado. O Senhor precisa voltar, mas enquanto Ele não vem, nós precisamos cumprir a nossa parte. E eu conto com você nessa grande missão. Então você, esposa de pastor, distrital do Ministério da Mulher, diretora do Ministério da Mulher e mulher da Igreja Adventista que está nos assistindo, toda mulher participa do Ministério da Mulher. Deixe o seu comentário aí no chat, porque a gente quer conhecer você. Até o próximo momento de interação. Vamos seguindo aqui com a nossa live. Estamos aqui agora no nosso primeiro momento de interação. Então, se você reconheceu o seu departamental aqui, aquela pessoa que orienta o seu departamento e é responsável na Missão Nordeste Maranhense, não deixe de comentar aí no chat. Eles têm um convite especial para fazer para cada um de vocês. Eu quero primeiramente dar uma boa noite, saudar aos nossos líderes de mordomia cristã e também a todos aqueles que lideram a secretaria da igreja. E quero convidar você a usar a sua influência para o bem agora, para esse projeto Quebrando o Silêncio desse ano. Se envolva, ajude a mobilizar os outros líderes. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você como líder e também para a sua igreja. Uma boa noite a todos. Quero também, nesta oportunidade, convocar todos os tesoureiros e tesoureiras da Missão Nordeste Maranhense. Faça parte desse movimento, desse ministério, que é muito importante para ajudar meninos e meninas a serem instruídos no que devem fazer no momento de uma situação indelicada. Contamos com todos vocês. Queridos líderes do Ministério da Criança e do Adolescente, como é bom poder falar com você. O tema deste ano está totalmente voltado para o nosso público, por isso você não pode ficar de fora. Abrace essa causa, quebre o silêncio pelas suas crianças e pelos seus adolescentes.
Nós temos agora a nossa primeira convidada especial. É a doutora Elisângela Vasconcelos. Ela é doutora em psicanálise clínica e sistêmica. Ela também é terapeuta familiar, psicopedagoga, terapeuta ABA e sexóloga. Ela é uma pessoa de suma importância que veio aqui nos orientar como acolher da melhor forma possível uma criança ou adolescente que sofreu algum tipo de abuso sexual, pois nós estamos trabalhando um tema, doutora, que é a infância ameaçada. Boa noite, que bom que você aceitou o nosso convite de estar aqui. Boa noite, e eu é que agradeço por estar aqui, porque eu compreendo a importância desse tema, de quebrarmos esse silêncio, de mostrarmos para a sociedade a importância de cuidarmos das nossas crianças, porque o trauma vai para a vida inteira. E aí vai ser adultos também. Doutora, a igreja está tentando trabalhar essa temática para a prevenção do ato. Daqui a pouco nós vamos ter uma convidada especial, a doutora Thaís, ela vai estar falando para a gente na área jurídica como proceder. Ótimo. Mas com a senhora eu tenho uma pergunta. Infelizmente, a gente não conseguiu prevenir. Aconteceu o abuso sexual contra o menor. O que o abuso sexual ele pode gerar em uma criança que sofre esse tipo de trauma? Primeiro, vamos entender o que é um trauma. O que é um trauma? É uma ferida. É uma ferida no interior. A gente, quando fala em trauma, a gente pode falar sobre o traumatismo craniano, que todo mundo conhece, né? Traumatismo craniano. É o que o traumatismo craniano? É uma pancada de fora que vai machucar dentro, né? Isso é o trauma que todo mundo conhece. E esse trauma ele pode gerar várias consequências na vida da criança, que daqui a pouco é um adulto. Uma das consequências que a gente sempre vê é o distúrbio do sono, que são os pesadelos, são pensamentos obsessivos, distúrbios alimentares. E, assim, diversas coisas que vêm agregando e tornando esses adultos de hoje, que a gente encontra. Eu atendo na clínica muitas crianças, mas muitos adultos que estão agora sofrendo com esses traumas que tiveram quando criança. Para você ter uma ideia, na nossa população, 90% da população já sofreu algum tipo de trauma. Não que seja do abuso, mas outros tipos de trauma. De 7 pessoas, cada 7, uma dessas já teve algum tipo de trauma. Então, está aí a importância dessa prevenção, de conhecermos para poder agirmos contra. O trauma, ele vem trazendo, né, para a nossa população a ansiedade, a depressão, que a gente vê muito, até o autismo. Agora, que muito, muito ascendente, e a gente vem descobrindo que também foi algumas consequências que agora que eles mostraram por causa de abusos, como, não um abuso sexual, mas o abuso de quê? É burro, é o jumento que não sabe, que não está na sociedade e não pode estar ali. Né? Então, a gente tem recebido muito. E falando do abuso sexual, que é o que a gente quer, né, deixar bem claro hoje, eu tenho uma paciente, ela me deu autoridade para falar, eu falei para ela que eu iria, ela disse, conta o meu exemplo. Né? Então, eu posso contar que ela me deu essa autoridade. Ela foi abusada aos 7 anos, e o que aconteceu? Aí entra a psicanálise, né? Porque eu sou doutora em psicanálise e eu não poderia deixar de falar na minha psicanálise. E ela foi abusada aos 7 anos. E o que aconteceu? Ela esqueceu. O inconsciente dela, o que é o nosso inconsciente? O nosso inconsciente é aquele que guarda as memórias traumáticas, as memórias ruins, as pulsões de vida e as pulsões de morte, coisas que a gente não pode falar na sociedade, é tudo guardado lá no inconsciente. Então, o que o inconsciente dela fez foi traumático o que ela passou. Ela foi abusada aos 7 anos por um primo de 17 anos. E a tia, para que não houvesse a confusão na família, disse, você não pode contar para ninguém. E ela guardou. E ela esqueceu. E ela viveu a vida dela. Só que aquela vida cheia de consequências. Aos 17 anos, ela não conseguia ir bem na escola, ela não conseguia ter relacionamento com amigos, ela tinha aversão ao masculino. E ela não sabia por quê. Arranjou um namorado, casou.
Quando ela casou virgem, para ela era virgem. No casamento, o que ela descobriu na lua de mel é que ela não era virgem. E agora? E aí se destruiu todo um casamento, mas ela não lembrou. Mesmo assim, ela não lembrou. O inconsciente foi tão traumático que o inconsciente guardou. Mas, aos 35 anos, ela já com uma filha, a filha foi abusada. E nesse abuso da filha, o inconsciente jogou tudo para ela. O inconsciente mostrou tudo o que tinha acontecido. E ela reviveu. Porque o trauma é isso. Como é que eu vou curar o trauma? Eu preciso reviver. E ela não seria curada, ela continuaria aquela vida de sofrimento, não tendo amigos, não tendo um relacionamento, porque ela teve vários relacionamentos e ela não queria conseguir ter um relacionamento consistente por causa do trauma. Mas ela lembrou, o inconsciente jogou, quando ela viveu agora com a filha. E aí nós começamos a trabalhar. Agora, o que a gente vai fazer? Tem o trauma, ela foi abusada, agora ela tem um trauma. E o que a gente faz? E é isso que eu quero hoje, né, mostrar e dizer a importância. O que a gente faz? Eu vou agora viver sofrendo? Eu lembrei do trauma, eu lembrei que eu fui abusada. Agora eu vou sofrer, eu vou ficar lembrando, remoendo? Não. Eu vou agora partir para a ação. E nós começamos as terapias. Lembrou? Ok, primeiro passo. Agora tu vai voltar lá na infância. Vai voltar lá no agressor. Mas como? Como que eu vou voltar a sofrer isso tudo de novo? A gente precisa. O sofrimento traz cura. E a gente precisa, né, dessa cura. E ela voltou no agressor. E eu disse, você vai nele. Voltamos aos 7 anos. E ela voltou a engatinhar. E nós fizemos toda a terapia. E ela voltou no agressor. E eu digo, vá onde ele. E diga tudo o que aconteceu. Fale para ele. Agora ele já era um homem de 50 anos. E eu falei, vai lá e fale assim. Eu era uma criança. Eu não podia me defender. E eu não tinha quem me defendesse, mas hoje eu sou uma mulher e hoje eu posso me defender. E é isso que a gente precisa dizer para o nosso trauma. Olha, o que aconteceu, eu não pude fazer nada, eu não pude me defender, eu não tinha força, mas hoje eu tenho. Porque muitas pessoas depressivas e com ansiedade, porque elas vivem aquele momento e elas fazem da vida dela aquele momento como se a vida toda fosse aquele momento, mas não é. A sua vida, olha, são de vários momentos, mas ela fica só naquele momento, naquele abuso. E a vida inteira sofrendo. Então, eu preciso voltar naquele abuso e dizer para aquele abuso, para aquele abusador, para o que causou, hoje eu não sofro mais. Eu não podia me defender, hoje eu posso. E foi isso que ela disse para ele. E ela conta que foi como se ela tivesse tirado toneladas de peso das costas. Ela era doente. Ela vivia nas UPAs, com falta de ar, com dor nas pernas, pressão alta. Ela ficou boa da pressão alta. Por quê? Porque ela tirou aquele fardo do trauma. Olha como é pesado esse trauma que a gente carrega. E ela ficou boa. Ela ficou boa das pernas, ela ficou boa da pressão, porque ela liberou uma coisa que a gente precisa liberar, que é de fundamental importância, de toda a cura, de todo o processo, que é o perdão. Que aí eu perdoar o meu agressor. Mas é tão difícil. E eu já encontrei pessoas que me disseram no consultório, eu prefiro ficar com essa dor do que perdoar o agressor. E aí não vai ter cura. E ainda bem, nosso Deus maravilhoso, né, que sabendo dessa importância, trouxe para a gente, né, o quebrando o silêncio. E eu acredito, né, que esse quebrar, e esse falar, e esse conhecimento que a gente precisa ter. Porque só dizer, fulano foi abusado, aquela criança está sofrendo, mas o que é que eu tenho feito? Né? E a Igreja Adventista tem feito, né? Tem se colocado à frente. Né? E que bom que nós temos nos preocupado com isso. Né? E essa noite é esse recado que eu quero deixar. Eu queria falar um monte, né? Queria deixar assim, um monte de recado, mas o meu recado principal essa noite é: o abuso aconteceu, tá? Não posso mais fazer nada. Posso. Eu posso agora me curar desse trauma. Eu posso voltar e posso dizer, estou liberta. Porque a liberdade é a melhor escolha. É o perdão e é o voltar
e a ressignificação que a gente precisa ter. Doutora Elisângela, eu tenho só mais uma perguntinha para a senhora. A senhora está falando de uma pessoa que sofreu um trauma e que lembrou quando era adulto. Qual o passo a passo, o responsável, o pai, qual a orientação para uma pessoa que conviveu com uma pessoa, ou está convivendo com uma pessoa, com uma criança que sofreu esse abuso? Qual é o primeiro passo que ele deve tomar, para que esse trauma não seja levado mais adiante sem a ajuda devida? Isso, muito bom, ótimo. Olha só, eu agora, minha criança sofreu um abuso e eu estou convivendo. As consequências vão depender desse apoio que essa criança vai receber agora. As consequências futuras, esses pensamentos obsessivos, essa depressão de hoje. Qual é o apoio que ela está tendo hoje? E é o acolhimento. E eu mostrar para ela, você não tem culpa, que é o principal, é a culpa. A vítima se sente culpada. Então, o principal é eu mostrar para ela, você é amada, acolher, e você não é culpada. E o principal é isso, é o acolhimento, é o estar junto. E é o não lembrar, e é o... Se for para lembrar, é uma vez só. Voltou, resolveu. E não ficar lembrando daquele dia que aconteceu, daquele dia que aconteceu. A gente só volta uma vez. Volta, ressignifica. E a papel da família é fundamental, dos pais, de quem é o responsável, a família, a rede de apoio. E todo mundo precisa dessa rede de apoio, né, para sair. Então, o meu conselho é acolhimento. É o acolher, o abraçar. Né? E a culpa, você não é culpado, o culpado é o agressor, o culpado é o abusador, ele que tem a culpa, não é você. Algumas crianças, elas podem receber essa fala, né? Ai, será que eu causei isso? Será que eu sou a pessoa que fez com que isso acontecesse comigo? O que dizer para uma criança quando ela sofre o abuso? Isso, e essa fala é constante. Umas 2 semanas atrás, eu recebi uma criança e ela me disse essa fala, bem, mas a culpa foi minha. E aí eu perguntei, por que a culpa foi sua? Não, porque ele disse que eu estava de calcinha vermelha. Uma criança de 9 anos. Porque ele disse que eu estava de calcinha vermelha. Então, a culpa é minha. Eu excitei ele de alguma forma. E aí, o que eu disse para ela? O acolhimento, olho nos olhos e dizer, você não tem culpa, você é uma criança, ele é um adulto, e não importa, né, a cor da sua calcinha. Não importa a calcinha que você estava vestindo. Você é especial. Você é única. Você é importante, você é amada. Ele é quem é feliz. E é como eu sempre digo, o lixo é dele. Só carregue o que é seu. O que não é seu, o que é do outro, deixa para o outro. E eu disse para ela, a maldade é dele, a maldade não é sua, a maldade está nele. E é isso que a gente tem trabalhado. A maldade é dele, a maldade não é sua, a culpa não é sua, a culpa é dele. E aí, como agora colocar na cabecinha de uma criança de 9 anos, com as emoções, tanto que eu coloquei as cartas das emoções, o que ela puxou primeirinho? A vergonha. E é o que essa criança está levando. Eu pensei que ela fosse pegar da raiva. Não, ela pegou da vergonha. Ela não consegue nem sentir raiva dele. Porque ela está com tanta vergonha que todos os sentimentos ruins, destrutivos, ela está trazendo para ela. Então, dizer para ela a culpa não é sua, o lixo não é seu, a maldade não é sua, é dele. E esse é o acolhimento que a gente precisa ter. A gente sabe que esse acolhimento ele não é necessário só para a criança que sofreu o abuso. Às vezes, o pai ou o responsável se sente culpado, se sente descuidado, se sentiu despreparado por algum motivo, por não ter zelado e protegido o seu bem mais precioso, que é o seu filho ou a pessoa por quem ele tem essa responsabilidade. Qual é o procedimento que um pai
ou um responsável que também viu o seu filho passar por isso, deve tomar para si. Porque para a gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem cuidado, né? Como a gente pode... O que você diria para um pai? O que esse pai precisa fazer para também ter forças para ajudar o seu filho? Isso, porque, olha só, o abuso, eu digo que 90%, na maioria das vezes, é por alguém próximo. Porque a criança, a gente diz assim para a criança, olha, cuidado com o estranho. Mas a gente não diz, cuidado com o tio, cuidado com o teu avô, cuidado com aquele meu amigo que sempre visita. A gente nunca diz. Então, a maioria das vezes é dentro, é da família, é do grupo de amigos. Aí a culpa é maior. Porque o pai se preocupou tanto, a mãe se preocupou tanto em dizer lá fora, e aí a culpa é maior. E aí esse pai, ele se culpa realmente. E ele diz essa fala bem aí, né? O que eu poderia ter feito? E a culpa é uma doença. A culpa, ela vem da mágoa, ela vem da dor, e ela causa doenças. E eu estou com algumas pessoas doentes por causa da culpa, trazendo doenças para si, para a amargura. Porque quando a gente tem culpa e a gente tem dor, a gente coloca dentro da gente algumas toxinas que elas produzem. E muitos pais estão assim, doentes, e aí levam o filho para terapia, mas não se preocupa consigo. Como eu sou terapeuta familiar também, eu sempre faço isso. Né? Vem, pai, vem junto, né? E vamos sentar na mesa para dizer... Qual a responsabilidade de cada um? Né? Até onde você podia ir que você não foi? Porque, às vezes, a gente não pode tudo. A gente pode muito, como pai e como mãe, mas a gente não pode tudo. E é isso que eu sempre trago. Né? A terapia familiar sistêmica é isso, trabalhar o sistema. Eu não trabalho só com a criança abusada. Eu trabalho com o pai, eu trabalho com a mãe. Se mora uma avó na casa, eu trabalho com a avó. Se mora um outro irmão na casa, eu trabalho com esse irmão. Porque essa família precisa estar sistêmica. O que é sistêmica? Funcionando corretamente. Porque quando acontece um abuso, que a família se desestrutura, cada um perde sua função. Porque na família o pai tem a função, a mãe tem a função e os filhos têm sua função. E quando acontece algo traumático na família, a maioria das vezes essas funções são invertidas. Às vezes um filho mais velho tem que tomar essa função porque o pai e a mãe ficam perdidos. Aí a família fica disfuncional. E aquela criança que precisava agora daquele acolhimento, aquele apoio, ela não tem. Então, o primeiro passo que eu falo para esses pais é procure ajuda. Procure uma ajuda profissional. Porque, às vezes, a gente não consegue sozinho. Né? Nós temos um Deus maravilhoso que nos ajuda. Mas esse mesmo Deus maravilhoso, ele capacitou pessoas para nos ajudar. Né? Pessoas especializadas para isso. Porque, às vezes, eu vou contar para um amigo, né? E o amigo também está passando por uma dificuldade. E ele também não vai poder ajudar. Ou ele vai dar um conselho que para ele seria bom, mas para você não é. Então, nesse momento, procure ajuda também. Procure uma ajuda especializada. Abra seu coração, fale. Às vezes, só falar já ajuda muito. Gente, para você que está aí nos assistindo de casa ou da igreja, terapia, conversar com um terapeuta, vai muito além de apenas falar ou de apenas buscar uma resposta. Ele vai te orientar para que você encontre a resposta que você precisa dentro de você, para que você mesmo tome a decisão de mudar, tome a decisão de evoluir, tome a decisão de largar um pouco mais os seus traumas. Então, o processo de terapia, ele é um processo importante, ele é um processo válido, ele é um processo que faz a diferença na vida de adultos e crianças e faz a diferença na vida de famílias, fazendo com que essas famílias consigam viver de forma mais harmoniosa, não é mesmo, doutora? Ótima, lindas palavras, é isso bem aí. E as pessoas ainda têm muito preconceito. Eu atendo muita gente que vai escondido. E aí, lá no consultório, eles só entram depois que esse sai. E eles me mandam mensagem, já estou aqui embaixo, mas não ficam na recepção. Principalmente pessoas de um nível de um poder aquisitivo maior, eles têm vergonha. E aí eles não dizem que vão para terapia. Porque acham que terapia é para pessoa louca, pessoa doida, desajustada. Não, terapia é para pessoa inteligente, pessoa sã, pessoa que quer viver bem. Gente, todos nós precisamos de terapia. Não tem um ditado bem popular que diz que de doido, de louco, de médico, todo mundo tem um pouco? Pô, nós temos, nós precisamos. E terapia é isso aí, ó, terapia salva vidas.
Nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui, doutora. A gente sabe que você tem uma agenda muito apertada dentro dos seus atendimentos, dentro dos locais que você atende. Gente, ela está aqui conosco porque ela abriu mão de muitas coisas para estar falando para você aí. Então, a gente vai deixar o contato dela aqui também. Caso você precise de alguma ajuda, se você precise de terapia, a gente vai estar disponibilizando esse contato aí no chat. Fique conosco, daqui a pouco nós teremos mais um momento de interação. Chegamos em mais um momento que você já sabe, o momento de interação. Agora temos mais líderes aqui responsáveis por alguns departamentos na Missão Nordeste Maranhense. E ele pode ser o seu líder. Se ele for o seu líder, comenta aí embaixo o ministério no qual você atua na nossa igreja. Com vocês agora, Pastor Cláudio. Muito bem, Josi. Olá, queridos líderes da Escola Sabatina, Ministério Pessoal e Ação Solidária. É uma alegria poder saudá-los nesta oportunidade. E eu estou aqui para apenas te fazer um especial convite. Você sabe que neste mês de agosto teremos o nosso dia tão especial, que é o dia do Quebrando o Silêncio. E aqui na Missão Nordeste Maranhense estamos sempre juntos em todas as atividades. Então nesta também não pode ser diferente. Queremos estar juntos no dia 24, quebrando o silêncio e falando ao mundo, ao nosso redor, da importância de proteger as nossas crianças e levar a elas paz, amor e segurança. Estaremos juntos, não perca, dia 24 de agosto. Olá, anciãos, anciãs, diáconos, diaconisas, evangelistas, líderes de comunicação da Igreja Adventista e também líderes do Ministério das Possibilidades. É uma alegria convidar vocês para dia 24, né? Vai ser o dia do Quebrando Silêncio, não só aqui na Minem, mas também em toda a América do Sul, para que você se envolva a sua equipe, o departamento no qual você dirige, para que esse dia realmente possa ser uma bênção na vida da igreja, na vida das famílias e também da comunidade. E aí, juventude forte da Missão Nordeste Maranhense, tudo bem com vocês? Estamos passando aqui para convocar cada um dos senhores e senhoras, você que é desbravador, você que é aventureiro, você que é jovem, você que faz parte do Ministério da Música, você que compõe os nossos universitários. Nós estamos convocando cada um de vocês para se envolver e participar desse lindo projeto. Apesar da gente não conseguir mudar o passado das nossas crianças, mas nós juntos podemos construir um futuro muito melhor para cada uma delas. Então se envolva, participe, não fique de fora. Você está sendo convocado para quebrar o silêncio. Que alegria, então, nós também podemos contribuir com os nossos departamentos. Não podemos esquecer o Ministério da Saúde, Espírito de Profecia e também o Ministério de Publicações. E falando a respeito das publicações, nós temos aí um material para que toda a igreja possa entregar nos lugares onde nós estivermos impactando com o Quebrando Silêncio. Então, nós também estamos prontos e alinhados para que possamos causar o maior impacto esse ano de 2024. Então, no dia 24 de agosto, todos nós estaremos juntos, Quebrando Silêncio. Se o seu líder falou aqui, não esqueça de comentar e dizer que você vai, que você está envolvido no projeto Quebrando o Silêncio. Todos os anos, a Igreja Adventista, a nível de divisão sul-americana, prepara um material específico para ser trabalhado no Quebrando o Silêncio. Aqui nós temos duas convidadas que vão falar sobre esse material, a professora Leila e a professora Aline. Eu estava olhando a capa da revista de adultos e a capa, por si só, já diz muita coisa. Professora Leila, nos conte sobre a novidade desse material para o ano de 2024. Josineia, realmente, a revista Quebrando o Silêncio deste ano está incrível. São assuntos maravilhosos que vão nos ajudar a proteger os nossos filhos e aquelas crianças que estão sob a nossa responsabilidade, como protegê-los da violência sexual. Eu estava vendo que alguns deles têm slide, né? Esses slides vão ser disponibilizados pelo campo? Sim, sim. Eles já foram disponibilizados. Nós temos grupos com as esposas de pastores, com as coordenadoras distritais e também com as líderes do Ministério da Mulher de cada igreja. E esse material já está na mão dessas líderes. O Quebrando Silêncio ele tem um dia, né? A data
do dia D, que é o dia 24 do mês que nós estamos, do mês de agosto. Professora, existe um sermão para ser trabalhado nesse dia? Sim, temos também um sermão. Ele está disponibilizado no site da Divisão Sul-Americana e também já foi disponibilizado nos grupos do WhatsApp para as nossas líderes. Então, você que é líder e ainda não teve acesso a esse material, você pode estar pesquisando no adventistas.org, coloca lá, Quebrando o Silêncio, e você vai ter acesso a esses materiais por meio digital. Se você quiser esse material por meio físico, comenta aí no grupo do seu distrito, do Ministério da Mulher, ou com a esposa do pastor, ou com o pastor. Eles já receberam esses materiais e vão dividir com vocês. Não deixem de participar utilizando esses materiais. Professora Aline, agora a pergunta é para você. Você não tem só uma, mas 2 revistas, né? 2. E o que você achou da revista para crianças desse ano do Quebrando o Silêncio? Olha, Josi, essa revista aqui para crianças, gente, ela está fantástica. Ele começa com uma história de quando a turma vai acampar. E as nossas crianças gostam muito de acampar, não é? Então, nós temos aí envolvidos os clubes de aventureiros, a gente faz festa de pijama, aquele monte de atividades legais com as crianças. E aqui aborda uma das estratégias que muitos abusadores usam. Ele aborda a questão de crianças serem chamadas para um cantinho sozinha, com a promessa de um doce, com a promessa de algo legal para aquela criança. Então, é algo muito didático e muito atual. Eles trazem realmente uma forma do dia a dia que acontece em vários lugares. Infelizmente, a gente tem que dizer, né? Mas é uma forma muito real de prevenir as nossas crianças. É algo que elas podem viver, que elas correm o risco de viver, mas também a gente está ensinando elas como se proteger. A linguagem para esse público ela é muito específica. Por isso, a igreja dividiu em 2 revistas. Uma revista com uma linguagem mais acessível para crianças e uma revista para os nossos adolescentes. O que você achou do material que vai ser trabalhado esse ano no Quebrando o Silêncio para os adolescentes? Então, esse material do Quebrando o Silêncio aqui, ó, ele vem todo em quadrinho. E tá muito, muito legal. Também conta uma história de uma menina que começou a ser abusada com 12 anos de idade. E ela vai crescendo e ela só começa a perceber, depois de um ano, que os toques que ela vinha recebendo de um suposto avô, que no caso era um vizinho, ela começa a se sentir muito desconfortável com aquilo. E conforme o tempo vai passando, a situação vai piorando. Ele chega a ameaçá-la de alguma forma, dizendo que ela era dele, que se ela fosse embora, ele daria um jeito de encontrá-la. E isso traz todo um medo, traz toda uma situação, até que ela consegue se libertar. Então, assim, às vezes a gente acha que, por mais que a gente se sinta desconfortável com o toque, com o suposto carinho, é só uma impressão, ele não quis fazer isso com você. E a gente banaliza o sentimento do adolescente com relação ao toque. A gente acha que é frescura do adolescente. Saiba que não é frescura do seu adolescente. Tudo que te deixa desconfortável é algo que vai fazer com que você se sinta ameaçado. Então, a ideia da revista é mostrar para o adolescente que ele tem a possibilidade de dizer, ele não precisa passar por essa experiência de ficar anos sendo abusado ou aliciado por um adulto, por uma pessoa mais velha, seja da família, não seja da família, seja alguém de outro lugar, mas que ele tem condições de viver contra isso. E ele não é obrigado a se submeter a situações das quais eles se sintam desconfortáveis. Então, está muito, muito legal. O título da história dos adolescentes é Aconteceu Comigo. Então, a ideia é que, ao ler a história, isso não aconteça com você ou com seus adolescentes. Muito bem. Esse material que a gente recebe lá na igreja, a gente tem que trabalhar não só com a nossa igreja, mas com a sociedade. É um tema que é relevante para a sociedade ao nosso redor. E eu queria que vocês dissessem para a gente, ou dessem dicas e sugestões de como nós podemos trabalhar com ações dentro da nossa igreja e da nossa comunidade esse nosso material do Quebrando o Silêncio. Então, são diversas ações que nós podemos realizar. Podemos, então, convidar profissionais da área da saúde emocional, educadores, para dar palestras na igreja, tanto para crianças quanto para os pais ou cuidadores. Podemos também realizar rodas de conversas, tanto com o público infantil quanto com o público adulto.
Temos também a opção de fazer palestras nas escolas, não é? Tanto escola adventista quanto também as escolas públicas e passeatas. Mas a nossa prioridade, Josi, é atender as crianças da nossa igreja. Nós orientamos os pastores, as esposas de pastores e nossas líderes para que possam priorizar o atendimento às crianças da nossa igreja. Porque esse mal, ele está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Então, temos muitos casos velados que estão acontecendo bem pertinho da gente. Então, precisamos estar atentos e alertarmos e orientarmos a comunidade da nossa igreja, em primeiro lugar, para que possamos, então, entrarmos em defesa das nossas crianças e adolescentes. Professora Aline, e para o público infantil? A professora Leila já deu algumas sugestões, né? Agora eu queria uma coisa assim mais aplicada para a sua área, para o seu ministério, que é o Ministério da Criança e do Adolescente. Você tem alguma sugestão? Então, nós temos algumas sugestões para trabalhar. Tem um projeto que já é muito trabalhado, ele está bem fortalecido já dentro da igreja, que é muito bom, que é o chá de bonecas, para trabalharmos com as meninas. Nós trabalhamos apenas com meninas no chá de bonecas, ou o encontro de carrinhos, que nós trabalhamos apenas com meninos. Nos 2 projetos, nós trabalhamos educação sexual. Quando se trata de abuso, a melhor forma de cuidarmos das nossas crianças e dos nossos adolescentes é oferecer a eles educação sexual. Não apenas mostrar para eles o lado obscuro, o lado perigoso, mas o fato de que o corpo dele é importante ser cuidado, é importante ela observar, é importante a higiene, e tudo isso faz parte de um processo de educação sexual. Então, a gente não trabalha apenas com o abuso, mas no sentido de uma orientação de uma série de situações que fazem parte do processo. E temos um outro projeto onde nós trabalhamos meninos e meninas juntas, que chama Eu Vou Morar no Céu. Esse é um projeto onde nós levamos as crianças a sonhar com o céu, um lugar sem nenhum tipo de violência. E, para os adolescentes, nós temos uma novidade, que é a roda de conversa com a caixa preta. Então, o líder ele vai providenciar uma caixa preta. Não sei se você sabe, mas a caixa preta do avião contém todas as informações durante o voo. O que o comandante fala, o que o comissário fala, tudo o que acontece fica ali dentro da caixa preta. E ninguém tem acesso àquilo. Ela é aberta apenas quando um avião cai, acontece um acidente, alguma coisa. Ela é vista como algo bem sigiloso, né? Então, a gente traz essa figura da caixa preta para os adolescentes, e ali dentro da caixa eles vão colocar todas as perguntas que eles têm, todas as dúvidas que ele tem a respeito de educação sexual, de abuso, de relação sexual, de relacionamento com o sexo oposto, relacionamento com pessoas mais velhas, sabe, todas as situações que podem envolver um abuso, esse adolescente traz para a caixa. Ele não se identifica, mas ele tem a oportunidade de expressar a sua opinião, de expressar a sua dúvida. E um detalhe importante quando você for trabalhar com seus adolescentes é o seguinte: tenha alguém que vai conseguir responder as perguntas dos seus adolescentes. Chame um enfermeiro, chame uma psicóloga, uma professora, chame o pastor da sua igreja, chame uma pessoa que às vezes nem tem informação, mas que sabe muito bem lidar com esse público. Então, tenha alguém que vá saber responder. E uma coisa muito importante, Josi e Leila, quando formos responder essas perguntas, devemos ser muito sérios com relação a isso. Eles vão fazer piadinha, eles vão falar, porque, né, adolescente é adolescente, a gente não tem como tirar isso deles. Porém, a nossa postura faz toda a diferença. Quando nós agimos de uma forma séria, eles entendem que o assunto é sério. E eles vão absorver esse conteúdo, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida deles. Muito obrigada, meninas. E eu queria só deixar um recadinho agora para o pessoal que está nos assistindo. Comenta aí no nosso chat, comenta aí embaixo, deixa uma mensagem dizendo qual ação social a sua igreja vai promover para alcançar as nossas crianças e prevenir ou auxiliar e acolher as crianças que de alguma forma podem sofrer, estão sofrendo abuso sexual. Comenta aí pra gente. Vou fazer uma passeata aqui no distrito de
digita seu distrito, que a gente quer saber o que você vai fazer. Nós vamos fazer um encontro de carrinhos, ou eu vou morar no céu. Nós vamos fazer uma roda de conversa, nós vamos chamar um profissional para falar para os pais. Comenta aí embaixo o que vocês vão estar fazendo na igreja de vocês, no distrito de vocês, para alcançar o projeto Quebrando o Silêncio, porque a gente está querendo saber e alguém vai estar aí respondendo você no chat. Continuando, gente, a nossa live de lançamento do Quebrando o Silêncio 2024, vamos receber agora mais uma convidada super especial. Ela é advogada do campo da Missão Nordeste Maranhense e vai agora nos dar algumas orientações importantes sobre como lutar contra a violência infantil. Olá, Thaís, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Josi. E aqui eu estendo boa noite aos queridos amigos da Missão Nordeste Maranhense. É um prazer estar participando desse momento. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui e a gente começa aqui o nosso momento fazendo algumas perguntas. Eu gostaria de te perguntar, para você que trabalha com direito, é importante a igreja se envolver em projetos como Quebrando o Silêncio? Josi, é de suma importância. Pelos princípios que a gente preza, princípios cristãos e valores, e no mundo, na nossa sociedade civil, a gente sabe que informação nunca é demais. A gente sempre acredita que a educação, a conscientização é muito importante. E por isso, o Quebrando o Silêncio está aí há décadas, um projeto de engajamento nacional, e não é diferente aqui na Missão Nordeste Maranhense, para a gente tratar desse tema que é tão importante, tão sensível, mas de grande preocupação para a gente, que é o abuso sexual infantil. As crianças, elas têm o direito a serem defendidas de acordo com a Constituição, de acordo com as leis do nosso país? Sim, na realidade todas as pessoas têm, né? A Constituição já diz isso, já preza por isso. E hoje a gente tem, acho que é de grande conhecimento, né, da população, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completou 34 anos, agora em julho. É uma lei de 1990 e que ela vem sendo atualizada. De acordo com a dinâmica da sociedade e com a gente perceber que precisa de ter medidas mais gravosas contra crimes contra crianças e adolescentes. E o ECA, ele trouxe algo muito importante, o que já tinha na Constituição, mas de uma maneira mais enfática, mais direta, que crianças e adolescentes, elas são plenos sujeitos de direitos. Então, por assim reconhecer, é dever de todos, de toda a sociedade, de toda a organização, garantir e assegurar os direitos da criança e do adolescente. Agora eu quero te pedir uma dica. A nossa igreja, ela trabalha dividida por departamentos. A gente tem um departamento infantil e de adolescentes, que trabalha ali naquela parte da escola sabatina, e temos também o departamento dos aventureiros e dos desbravadores. O que você poderia dizer para aquelas pessoas que lideram esse público? Você tem alguma dica especial? Josi, a Igreja Adventista, ela é tão séria, tão preocupada com esses assuntos, e sabendo que pessoas vão cuidar de crianças e adolescentes, no próprio manual da igreja, ele tem ali, na nota explicativa, você que não teve a oportunidade ainda de ver, você pode verificar lá, no nosso manual da igreja, ela tem alguns requisitos, algumas instruções, algumas orientações de que, desde a escolha. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter comissão de nomeação de membros, né, para ser líderes das igrejas. Então, é importante você ver ali, naquela nota explicativa, os requisitos que tem, de ver essa pessoa, a indicação, se tem referência dessa pessoa para assumir esse cargo de líder infantil, de professor, de desbravador, líder de desbravador, de aventureiro. Então, membros novos, dá um período ali de 6 meses, frequentando a igreja, ou membro batizado novo, ou vindo de transferência de outra igreja. Se pedido por lei, pedir antecedentes criminais, né, daquele adulto, porque mostra a nossa preocupação de escolher pessoas sérias para estar lidando com crianças e adolescentes. Fazer treinamentos com essas pessoas, de ter sempre respeito com a criança e adolescente, ter tato, ter trato, isso é muito importante, porque a violência ela pode acontecer de diversas formas. Esse ano a gente está focando mais no abuso sexual.
Porém, existem outros tipos de violências. Então, já resguardando isso e visando isso, a gente deve ter todo o cuidado com essa pessoa que vai estar lidando com aquela criança, porque ela é uma pessoa que está em pleno desenvolvimento. Então, cada um que tem contato com aquela criança é uma pessoa que vai ser um referencial, ou positivo ou negativo. E o intuito da igreja é que só haja construção, só haja pessoas que possam melhorar a construção dessa criança e do adolescente. Muito obrigada pelas suas informações. Então, você que é líder da igreja, pastor, diretor, diretora, tenha cuidado na escolha dos líderes, dos conselheiros, dos professores de escola sabatina que vão estar lidando com as nossas crianças e adolescentes. Thaís, a gente sabe que a divisão sempre prepara um material especial para todos os anos e preparou também um material especial dentro dessa temática da infância ameaçada, como proteger os nossos filhos da violência sexual. E aí você escolheu, dentre as palestras, uma palestra para passar para a gente. E a gente vai agora lhe dar a oportunidade para você estar comentando com a gente aquilo que você achou importante nessa palestra e nos ensinando mais um pouco. Pronto, é como a Josi falou, e esse material vai ser projetado para você também, que está acompanhando essa live. Ele também pode ser baixado no site do Quebrando o Silêncio, e você pode também estar compartilhando ou utilizando na sua igreja, no dia escolhido aí para o impacto, o Quebrando o Silêncio. E aí, começa dizendo o quê? Mantenha as portas trancadas. A prevenção contra o abuso começa na educação da criança no ambiente familiar. E, Josi, por que isso é importante? Se a gente for pegar os dados que a gente tem hoje de Mapa da Violência, Unicef, organizações não governamentais, da sociedade civil, que lidam com a criança e com o adolescente, é assustador o número, o percentual de abuso sexual que existe infantil, né, contra a criança e o adolescente, e mais, cerca de 80%, e aí depende da organização que está fazendo e o período que está fazendo essa pesquisa, de 80% até 95% dos casos de abuso sexual são cometidos, o agressor é intrafamiliar. E quando eu digo intrafamiliar, eu falo tanto os parentes, os familiares sanguíneos, como aquelas pessoas que têm livre acesso à casa. São pessoas tidas de confiança. E aqui eu boto entre aspas, né? Porque esse agressor de confiança não tem nada. Está se aproveitando. Então, a gente precisa ter cuidado. A gente acha que é uma dica. Mantenha as portas trancadas, mas mantenha. A criança, na maioria delas, elas não conseguem expressar o que está acontecendo. Porque o abuso sexual é isso. É o agressor, ele tem consciência do que ele está fazendo contra uma pessoa que não tem consciência do que está fazendo, seja de origem sexual ou brincadeira sexual. E aí a gente tem o abuso sexual, que é assim, o genérico, mas que pode ser um assédio, uma importunação sexual, um estupro de vulnerável, que acontece com aquele que tem idade inferior a 14 anos. Então, é aterrorizante saber que é aquela pessoa que você acha que tem confiança que está sendo o abusador. Por quê? Porque de 80% a 95% dos casos não é uma pessoa estranha. Então, por isso, quando mantém as portas trancadas, mantenha. Não tenham confiança com todas as pessoas que vocês, às vezes, não sabem o motivo que está se fazendo valer dessa liberdade que tem dentro da sua casa. No dia a dia é comum que os pais não atentem para alguns detalhes que podem abrir brechas para a violência, mas algumas medidas ajudam a prevenir o abuso sexual infantil. E o Quebrando o Silêncio é uma delas. 10 recomendações do que fazer para preservar a integridade das crianças. 1. Não mostre o corpo do seu filho em fotos e vídeos na internet. Hoje, a tecnologia ela nos ajuda muito, né? A gente vai ver vários benefícios que a tecnologia nos traz na palma da nossa mão. Porém, com ela também vem grandes responsabilidades e grandes crimes que acontecem de maneira virtual. Hoje a gente já tem também leis protetivas, leis que a gente antes achava assim, a internet é terra de ninguém. Não é mais assim. A gente já consegue identificar, a gente tem um serviço de inteligência que rapidamente eles conseguem rastrear, pelas ferramentas que eles têm, né, dessa mídia, de identificar o agressor ou aquela pessoa que está se utilizando de fotos e vídeos para quê? Para comercializar na internet. Então, por isso, não mostre. Vamos cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes.
Segundo, se precisar trocar as roupas dos pequenos em lugares públicos, certifique-se de que não os está expondo. Você nunca sabe se tem alguém tirando fotos ou filmando crianças visando a exploração sexual. Então, mantenha a privacidade. Às vezes a gente pensava assim, mas é uma criança, ninguém vai ver maldade nisso. Vê. Então, todo cuidado é pouco. 3. Quando receber visitas que irão dormir em sua casa, a criança deve dormir com você. Lembra do que a gente falou, do índice, da estatística de pessoas que estão dentro da sua casa e que, normalmente, geralmente, os agressores eles estão insertos no seu seio familiar ou no seu círculo de amizade. Então, se vai receber visita em casa, traga os filhos para dentro do seu quarto para dormir com você, ou você dorme junto com as crianças, mas, enfim, não deixe lá seu filho sozinho. 4, não incentive a proximidade física, como sugerir que ela beije ou abrace alguém. E esse ponto, a gente volta para o que a gente falou no começo, do cuidado dos líderes, né, que lidam com crianças e adolescentes, seja professores de escola sabatina, seja líderes de desbravador e aventureiro. Vamos ter cuidado com essa proximidade física. Eu sei que, às vezes, com o tempo, você viu aquela criança nascer e tem um cuidado, tem um carinho por ela, mas, por sermos adultos e maduros, é melhor a gente seguir essa dica, de não incentivar muito essa proximidade. Vai beijar alguém. Sabe por quê? Porque como a criança ela está em pleno desenvolvimento, quando ela for abusada e ela não sabe ainda discernir, e se ela foi acostumada com isso, de, você tem que beijar alguém, ela pode achar o crime que está acontecendo que não é crime. Por quê? Porque ela já foi criada nesse ambiente. Não estou falando que ela não vai se socializar, mas que você não incentive, né? 5. Valorize a fala da criança e reafirme o fato de que você sempre acreditará na palavra dela. Esse ponto é importantíssimo. Sabe por quê? Porque quando a gente vê a criança que está sendo abusada sexualmente, a linguagem também não verbal diz muito. Às vezes, os profissionais existem para isso, e aí você viu a fala da psicóloga e de outros profissionais, onde a criança ela demonstra que está sendo abusada de algumas formas. Então, se ela chega para você e está falando, valorize. Não subestime. Não diga que ela está mentindo, ou que ela está criando, ou está sendo fictício. Valorize e averigue o que está fazendo, para depois você também não ser responsabilizado pela omissão. Porque, Josi, no direito, o crime não é somente contra o agressor. Mas se eu, uma pessoa da sociedade civil, eu estou vendo aquela criança está me dando indícios de que está sendo abusada e eu absolutamente não faço nada, eu também vou responder pelo crime de omissão. E a fala da criança para a justiça, ela é muito importante. Na realidade, ela é uma prova muito valiosa, a mais valiosa, porque a gente tem até uma escuta especial para isso. Quando ela é ouvida pelas autoridades, quando há o procedimento, quando chega a ser formada a denúncia com o devido procedimento, ela só precisa falar uma vez. Tem um aparato multidisciplinar para isso. E ela não precisa novamente falar isso para poder não ficar lembrando do que aconteceu novamente. Então, assim, até nisso a lei ela vai se dinamizando e se atualizando. Então, valorize a fala da criança. 6, nunca a deixe sozinha em local público, especialmente banheiros. A gente nunca sabe onde o agressor está. E também a gente nunca sabe quem é o agressor. Então, por isso, acompanhe, principalmente em lugares reservados. Dica 7, apresente as pessoas de sua rede de proteção, ou seja, aquelas a quem ela pode recorrer diante do problema. Isso é muito importante. A criança ela precisa ter um referencial. Então, não é todo adulto que vai ser pessoa de confiança para ela. Então, você, pai, responsável, que cuida da criança, ama essa criança, você precisa dizer quem é a rede de proteção. E aqui eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu, que isso eu já converso, eu tenho uma filha de 3 anos, e eu já converso isso com ela. À medida do conhecimento dela, eu vou conversando com ela esses assuntos. E aí eu disse para ela que, por exemplo, ela não pode ficar sem roupa, sem estar com a mamãe, ou sem estar com o papai, o vovô, a vovó, e vou nominando, né? As pessoas, a menina que fica com ela, que me ajuda. E outra pessoa que eu falei foi com a pediatra.
E na última consulta que a gente teve, a gente a levou, e aí ela foi tirando a roupa, e a pediatra foi, eu do lado, né? Eu dizendo, olha, Giovana, é a tia, ela pode tirar sua roupinha. E eu achei muito interessante a fala da pediatra. Ela disse assim, e a tia só pode tirar a roupinha quando está do lado do papai ou da mamãe. Vejam, uma profissional de saúde, alguém que eu já tinha dito que era de confiança, afinal, eu estava na consulta, mas ali, na fala, porque quando eu falei para minha filha, né, dizendo que a gente está com a médica, que eu te falei, que é uma pessoa da rede de proteção, a médica foi enfática. Quando eu estou do lado do papai e da mamãe, porque ela só tem 3 anos, para não generalizar que todo médico vai poder tirar a roupa dela. Então, assim, eu achei isso muito legal e por isso eu estou compartilhando aqui com vocês hoje também. 8. Fale sobre os toques não permitidos, o que é consentimento e a importância dele. Dessa forma, a criança saberá descrever o que aconteceu caso alguém a toque de maneira indevida. Então, você percebe que você precisa ter isso com a criança, o falar e o valorizar o que ela fala. Então, a criança, como ela ainda não está sabendo, né, das coisas, ela vai evoluindo, ela vai adquirindo conhecimento em casa, família, colégio, igreja, sociedade. Então, são muitas informações, mas a mais principal está dentro de casa, para a pessoa que mais ama e que deve guardar e zelar pela criança e pelo adolescente. É isso. É explicar quais são os toques permitidos, o que não é permitido. Por quê? Porque quando ela perceber algo estranho, ela vai ter a confiança de chegar para o seu responsável e falar, como ela vai ter a certeza de que aquilo que aconteceu com ela é errado. 9. Ensine sobre as partes do corpo, nomeando todas elas. E é importante que a igreja, eu já vi isso em algumas igrejas nossas, nos momentos da adoração infantil, uma maneira assim, muito educativa de mostrar, através até de músicas que a gente tem hoje. A gente tem uma série de ferramentas que a gente pode usar para educar essa criança. De dizer, as partes do corpo, ela precisa saber quais são, para saber o que pode e o que não pode. Então, ela precisa nomear e dizer certinho os nomes para que as crianças elas possam identificar algo quando foge do correto. E 10, fale sobre as emoções e ajude a criança a se expressar. Ela precisa ganhar confiança com você que cuida dela. Então, é importante falar sobre as emoções. E aí os profissionais, né, o profissional que por aqui passou, pôde compartilhar isso, da expertise dela, mas a gente, enquanto instrumentadora do direito e levando a conhecimento, mais informações para vocês, é importante ter isso. A criança ela saber dessas emoções, ajudá-la a se expressar, a comunicar, porque quando algo fugir do correto, ela vai saber falar. E aí, Josi, essas são algumas dicas, algumas orientações que a divisão preparou, que são de suma importância. A gente acha assim, mas isso aí eu já sabia. De repente, você não viu a importância de colocar isso em prática. E esse momento, a gente reafirma isso. Não é nada assim, de novidade, mas é algo que precisa ser reafirmado, porque a informação a gente precisa repetir para que a gente apreenda, para que a gente coloque em prática. Mas da nossa importância como cristão, de, primeiro, abster qualquer tipo de violência, e principalmente violência sexual, eu acho que é algo que nos causa repulsa, e deve ser esse sentimento mesmo, porque ele gera isso, por conta de todos os traumas que isso pode acontecer numa criança e num adolescente que vai carregar por uma vida inteira. Então, é um crime realmente para a gente ter repulsa e saber que hoje o direito ele vai se dinamizando e vai se atualizando e vai acompanhando a sociedade. A gente tem um aparato que busca preservar e resguardar os direitos da criança e do adolescente. Nós temos conselho tutelar, nós temos delegacias especializadas. Se na sua cidade não tem uma delegacia especializada, mas tem uma delegacia de polícia, tem um conselho tutelar, tem um Ministério Público, tem uma Defensoria Pública. Então, assim, tem todo um aparato que visa resguardar essa criança e adolescente. A gente tem o Disque 100, que é um número que é mantido pelo governo federal, porém, toda denúncia pode ser feita através desse canal, que é o Disque 100. Sua denúncia ela pode ser anônima. Então,
esse sistema, ele vai pegar essa sua denúncia, ele vai encaminhar para o órgão competente do município, onde dará continuidade para o procedimento. Então, a gente não pode se calar, a gente não pode se omitir, a gente tem que educar nossas crianças e adolescentes para, quando identificarem, procurarem a pessoa de confiança e falar isso. E cada um de nós somos responsáveis por denunciar caso haja abuso sexual ou indícios de abuso sexual. Porque não é a gente que vai dizer se teve ou se não teve, porque às vezes o abuso ele não deixou vestígio. Mas existe um aparato multidisciplinar pelas autoridades públicas que verão, que averiguarão. Eu acho que nunca é ruim pecar pelo excesso. Então, eu digo isso eu como cidadã. Por quê? Porque lá no ECA diz que todos têm o dever de zelar pela dignidade da criança e abstê-la de qualquer tratamento degradante, cruel, violento e passá-lo para a autoridade competente. Então, é um dever nosso como cidadão e como cristão. Nós gostaríamos muito de agradecer você, doutora Thaís, por todas as dicas, por toda essa orientação que nos foi passada. E a gente quer agora que você comente aí, se você tiver alguma dúvida no nosso chat, manda mensagem aí que a gente vai estar respondendo você pelo chat ao vivo, tá legal? Então, nós contamos também com os comentários de vocês sobre esse tema que é muito importante. Muito, muito obrigada. Nós vamos nos despedir da doutora Thaís, mas vamos dar continuidade aqui na nossa live de lançamento do Quebrando o Silêncio. Estamos aqui em mais um momento de interação e agora temos mais um departamento especial. Se você faz parte desse departamento, exerce esse ministério, não esquece de comentar aí no nosso chat que alguém vai estar respondendo você agora ao vivo. Olá, professores, colaboradores, administradores, pais e também alunos da educação adventista. É um prazer participarmos desse projeto tão lindo e grandioso que a nossa igreja tem desenvolvido a cada ano. Nas nossas unidades, inclusive, nós estamos participando não apenas com os nossos estudantes, mas também levando a informação para a comunidade, participando em escolas ao redor, escolas que são vizinhas das nossas unidades. Realmente nós precisamos informar e levar o conhecimento, não apenas para os nossos estudantes, mas também para as famílias dessas crianças. Realmente é um prazer participar e contamos com o envolvimento de todos vocês. Professora Leila, é muito bom a gente ver todos os departamentos da igreja unidos em um projeto tão importante quanto Quebrando o Silêncio, né? O que a senhora tem a nos dizer sobre isso, sobre essas parcerias? Verdade, Josi. Como é bom saber que todos estão envolvidos. Isso quer dizer que lá na igreja, em cada igreja da Missão Nordeste Maranhense, todos os líderes da igreja irão apoiar o projeto Quebrando o Silêncio. E ele vai ter mais força, ele vai chegar mais longe e vai alcançar mais pessoas, mais famílias, mais crianças, mais cuidadores. Então, Deus seja louvado por isso. E a gente consegue também levar essa parceria para dentro da nossa igreja. Com qual departamento o Ministério da Mulher consegue hoje se ligar mais para dar prosseguimento nesse projeto específico? Então, Josi, diante do tema deste ano, que é direcionado especialmente para crianças e adolescentes, nós então podemos contar mais de pertinho com o Ministério da Criança e do Adolescente. Nós já tivemos aqui um momento com a professora Aline, e eu agradeço grandemente a parceria dela e de todas as líderes do Ministério da Criança e do Adolescente de todo o campo, que estão então unidas com as líderes do Ministério da Mulher em defesa, não é, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Todos os departamentos fazem a diferença. Somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, que está disposto a quebrar o silêncio e fazer com que infâncias não sejam violadas de forma nenhuma. Muito obrigada por participar conosco e não esquece de comentar aí o seu departamento no nosso chat. Nós estamos chegando ao final
de mais uma live aqui na Missão Nordeste Maranhense, mas nós não podíamos encerrar essa live sem convidar aqui uma pessoa super especial, o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Ele agora vai nos direcionar a palavra de Deus, aquele que orientou e colocou no coração de alguém um projeto tão especial e importante quanto Quebrando o Silêncio. Pastor Alexandre, com você agora as palavras. Olá, Josi, tudo bem? Que bom estarmos juntos aqui. Que bom que você também está acompanhando aí direto da sua casa, de uma igreja, qualquer que seja o lugar. Deus está com certeza falando com você. Você já ouviu os departamentais, já conversou, né, aí com o seu grupo em casa sobre esse tema, que com certeza é um tema muito importante. Mas eu entendo que a palavra de Deus é a solução para tudo. Nós estamos com um projeto muito forte, que é a Minem é forte na palavra. Não podemos esquecer isso. Tá? Através de quê? Estudando a palavra, vivendo a palavra e ensinando a palavra. E nesse momento eu quero falar um pouco sobre esse tema. Olha só, o abuso sexual infantil é um tema muito sério. Mas o que a Bíblia fala sobre essa proteção que devemos ter com relação às nossas crianças? Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia fala de forma muito forte, né, todos os temas. Mas ela fala também do cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças. Então, por favor, abra sua Bíblia e eu quero ler um texto clássico, né, sobre o cuidado que devemos ter com as nossas crianças. E a Bíblia diz assim, em Mateus 18, verso 6. Então disse Jesus: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Note Jesus falando para nós aqui de maneira muito forte, né? Qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos, se refere às nossas crianças. Você lembra que Jesus, por muitas vezes, trouxe as crianças para o centro e disse, olha, se você quiser ser maior do reino de Deus, deve ser como uma criança. Porque o Senhor diz que o reino do céu pertence às crianças. Então Jesus tinha esse cuidado especial com as crianças. E quando a gente vê um tema tão delicado, um tema tão difícil de lidar, que é o abuso sexual infantil, a gente fica perguntando, meu Deus, como que a gente deve entender esse tema, estudar mais sobre esse tema, como que as igrejas, nossos líderes, devem trabalhar mais com essa prevenção. Então, como pastor, como presidente, como amigo, eu quero dizer para você que para essas soluções, para essa solução que a gente está procurando, só existe um, que é a palavra de Deus. Cristo falou, aquele que fizer tropeçar um dos nossos pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra ao pescoço e jogar no mar. Você entende a importância que uma criança tem para o reino de Deus? Então, nós temos que nos unir como líderes, como igreja, para protegermos as nossas crianças. E olha, denuncie, tá bom? Temos que denunciar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não aceita nenhuma forma de abuso. A Igreja Adventista não apoia, ela não protege ninguém, pelo contrário. A igreja está aqui para proteger as crianças. Então, de forma especial, quero dizer que Jesus é o nosso exemplo. Cristo nós temos que buscar a Cristo nesse momento para que o Senhor nos ajude a trabalharmos com esses temas tão importantes. Agora, o que a Bíblia fala mais sobre esse tema, sobre tudo isso que traz tanta dor e tristeza para o coração das pessoas? Então eu tenho aqui alguns textos que eu quero compartilhar com vocês. Tem o texto de João 10:10, que o Senhor diz que Cristo veio a este mundo para trazer vida. De que forma? Vida em abundância. É isso mesmo. Tem outro texto da Bíblia que é Lucas 44, verso 18. Lá diz que o Senhor foi enviado para trazer liberdade aos oprimidos. Então, a função de Cristo nesse mundo
né? Em primeiro lugar é acabar com todas as obras de Satanás. E ele veio trazer vida para nós, e vida em abundância. E veio também trazer liberdade para todos os oprimidos. Tem outro texto na Bíblia que é o Salmo 103, verso 3. Aqui diz que ele é quem cura todas as nossas enfermidades. Veja como é importante todos aqueles, né, que estão passando por algum problema nesse sentido, buscar a Cristo, porque ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Temos também outro texto, que é Jeremias 30, verso 17. Aqui diz que o Senhor restaurará a nossa saúde e ele curará as nossas feridas. Feridas espirituais, feridas mentais, feridas físicas, sabe? Essas feridas que nós temos carregado durante muito tempo da nossa vida, o Senhor veio para cá para nos trazer a cura, para nos dar saúde. E para finalizar, encontramos o Salmo 147, verso 3. Ele sara todo o nosso coração quebrantado e nos trata todas as nossas feridas. Note que esses textos que eu acabei de ler, eles falam de cura espiritual, cura mental, cura psicológica e também a cura dos problemas que temos no passado, que trazemos até hoje, os traumas que nós temos. A Bíblia é maravilhosa. Deus é quem nos perdoa. Então eu posso estar falando para alguém que sofreu algum trauma, algum abuso infantil durante a sua infância. Deixa eu dizer uma coisa para você. É Jesus que traz para nós toda a cura, toda a libertação. Deus quer trazer perdão para todos nós. E sabe, como igreja, como membros e como pessoas, estamos aqui para nos unirmos contra toda espécie de abuso, mas exaltar a palavra de Deus, porque ela é quem traz esperança e conforto para todos nós. Que Deus abençoe você, que Deus lhe dê ricas bênçãos e que possamos de forma especial entender que somente Cristo é aquele que cura. Um forte abraço para todos. Pastor, o senhor pode agora nos conduzir uma oração, por favor? Ok, muito bem. Vamos orar todos? Oremos. Querido Pai, obrigado porque é o Senhor quem nos cura e é o Senhor quem trata todas as nossas enfermidades e feridas. Ó Deus, nesta ocasião, que o Senhor visite a todos aqueles que estão acompanhando a nossa live. Todos aqueles que estão sofrendo também. É possível que alguém esteja sofrendo por alguma dor do passado, que está carregando na sua vida. Mas, ó Deus, o Senhor veio deste mundo para acabar com todas as obras de Satanás, mas também para trazer cura para todos nós. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento. Obrigado por esta live, por este encontro. Que cada pessoa que assistiu possa ter recebido informações e bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a você que ficou conosco até o final dessa live, a live do Quebrando o Silêncio. Nós esperamos que essa live faça a diferença na sua vida e que você queira fazer a diferença na vida de outras pessoas. Lembrando que o tema desse ano é Infância Ameaçada, que possamos lembrar de defender as nossas crianças contra o abuso sexual infantil. Até a próxima. Tchau, tchau.